novamente. Boa noite, galera. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu admiro muito a comunidade da Scroll e, obviamente, a galera da Modular Cripto. Eu sou uma estudante assídua do conteúdo de vocês. É tipo minha rotina matinal, pegar um cafezinho e já ler a newsletter de manhã. Gosto muito, assim, acho que tem uma pegada muito interessante. Aprendo muito e muito feliz aqui de compartilhar um pouco minha experiência. Eu deixei bem focado, assim, na narrativa mais real, né? Até pra gente trocar um papo. Depois queria ouvir mais a dúvida de vocês, a gente tornar isso aqui mais uma coisa colaborativa do que apenas uma exposição. Então, em qualquer momento vocês podem me interromper, quando vocês se sentirem à vontade de também trazer coisas que vocês acham interessante ou algum tipo de pergunta, fica totalmente à vontade. Para começar, né, quem sou eu e como que eu vim parar aqui na Web3? Eu venho das artes, tá? Então, eu trabalhava em museu e galeria de arte. Até por isso um pouco da minha estética aqui no meu PPT. Eu acho que tem uma pegada um pouco mais artística, assim, no meu modo de pensar e operar. Eu trabalhava em grandes museus aqui de São Paulo e no Rio Grande do Sul, onde eu morei por bastante tempo. E aí eu tinha alguns amigos que me viraram e falaram assim: ai, Mari, você poderia ser curadora de uma exposição aqui de arte pra gente, de criptoarte? E aí, na hora, eu falei, claro, com certeza, mas o que é isso? E aí, foi aí que eu entrei realmente na Web3 e desde então nunca mais saí. Eu acho que o Rabbit Roll é muito, muito, muito real, assim, cada vez mais a gente aprende e é uma coisa que me atrai muito. Esse meu lado geek, assim, curiosa, nerd, fez eu criar, tipo, um Excel com todos os links disponíveis da época para eu conseguir aprender e também ensinar outras pessoas, traduzir coisas em inglês que só tinha, né, para português. Então, isso me ajudou muito e me encontrei, assim, nessa pegada. Comecei a trabalhar especificadamente com criptoarte, então trabalhei aí em plataformas de NFT, com artistas galerizados na época, então a gente foi uma das primeiras plataformas a levar NFTs para a SP Art, que é uma das maiores feiras de São Paulo de arte. E ali eu comecei a estudar um pouco mais sobre a tecnologia em si, que eu acho que é onde eu tô mais agora. Até desculpa aqui o errinho, que é tecnologia, né? Eu acho que... Eu até coloquei o Kendall aqui, não sei quem viu Succession, mas pra mim ele é muito meu alter ego, assim, acho que todo mundo... Oi? Desculpa te interromper, mas eu acho que você colocou tela cheia, mas tá tipo... Tava click to exit full screen. Tipo, tava só compartilhando. Quando você colocou em tela cheia, não tava compartilhando sua tela de fato, do slide. Peraí, então. O pior é que eu tava tão entretido em você contando a sua história que eu fiquei tipo. Depois só que eu fui perceber que tava sem o slide. E agora? Agora sim, agora tá indo. Agora tá então, perfeito. Boa. Foi mal, galera. A gente fala de Web3, mas às vezes tem algumas coisas que ainda são dos primórdios. Eu acho que eu estava falando aqui um pouco dessa mudança, né, em relação às artes e essa pegada para a entrada na tecnologia, né, puramente da Web3, que é onde eu tô hoje. A Rails, para quem não sabe, é uma blockchain permissionada e pública que a gente trabalha com bancos. Então, tem uma pegada de privacidade, de ZK, né? A gente está sendo testado pelo Banco Central para ser a tecnologia do Drex. Então, das artes, eu acabei indo realmente para o desenvolvimento e entendimento da tecnologia em si. O que me ajudou muito, né, a unir as duas coisas que eu gostava bastante. Um senso estético, que se deixa muito claro no meu modo de operar no marketing, como eu trabalho, mas também o aprendizado e o constante aprendizado que a tecnologia e o Web3 me propõe. Então, acho que esse é um pouco da minha união em relação a isso. Já falei um pouco aqui, né, mas já trabalhei em várias empresas e instituições aí, levando um pouco da minha experiência de marketing. Eu já fui LinkedIn Top Voice em Creative Strategy, né, eu tenho uma produção até que prolixa, assim, no LinkedIn. Eu lancei até uma newsletter que chama Control Chain, para dividir um pouco desse aprendizado, trabalhando 5 anos com digital assets, né? Parece pouco, mas para Web3 é muita coisa, então aprendi bastante. Eu gostaria muito de dividir, eu acho que é isso que me move.
Já palestrei em vários eventos, né? Inclusive, estou super aí animada para o Modular Cripto lá no Rio e depois aqui em São Paulo. Acho que vai ser super, super legal. A gente tá ali próximo e poder se ver pessoalmente, acho que vai ser super legal. E eu acabei vencendo um hackathon, né, da Blockchain Celo. Então, eu também quis trazer aqui um pouco dessa minha experiência em relação ao marketing, especificadamente no hackathon. Obviamente, né, vocês já passaram aí para o processo de aceleração, então já aprenderam bastante coisas, mas eu vou aterrissar um pouco sobre o que eu aprendi no hackathon que eu aplico até hoje, assim, no meu dia a dia e como isso me ajudou, né? Então, para a gente nortear um pouco o nosso pensamento, entender como é que a gente pode criar um pouco e guiar um pouco esse pensamento de marketing na Web3, eu vou falar um pouquinho mais sobre o B2B, né, que é o mercado que eu atuo hoje, especificadamente com a Rails. Né? A gente, na verdade, é um mercado B2B2C, né? Então, a gente vende para as instituições a nossa tecnologia e a instituição vende essa tecnologia para o seu usuário final. Então, para ficar um pouco mais claro assim para vocês, é como se o app da XP de cripto, toda a tecnologia é nossa, né? Mas a XP oferece serviço para o usuário ali que vai estar investindo em cripto dentro do app da XP. Então, seria mais ou menos isso. Só que quando a gente começou a entender um pouco desse pensamento do marketing na Web3, do qual na Parfim Rails eu estou há mais de 2 anos, há 2 anos atrás o mercado era completamente diferente do que ele é hoje. Né? Então a gente viu e vê um problema muito claro de que poucos conhecem e entendem o meu negócio e como que eu posso fazer para vender mais. E vender aqui, eu usei uma palavra bem genérica, tá? Mas pode ser conhecer mais minha comunidade, acessar mais o meu site, querer assistir o meu conteúdo até o final, compartilhar meu conteúdo com outras pessoas, downloadar o meu report. Então, ali você troca vender para o seu interesse principal. Quando a gente está falando de Web3 e está falando um pouco dessa tecnologia, principalmente da Rails, que é super complexa, poucas pessoas conseguem entender e conhecer nosso negócio, né? Então, isso acaba gerando um ciclo de venda muito grande, que hoje a gente lida com 6 meses a 1 ano, sendo aí muito complexo e muito complicado para nossas operações. Desculpa, minha cachorra quer participar aqui com a gente. Dara, para. E a localização, ela acaba sendo muito global, né? A gente sabe mais do que ninguém que a gente trabalha com instituições financeiras e com pessoas em todo o mundo, né? Onde isso pode ser muito interessante para nossa aqui venda, né? Que eu tô chamando, mas pode ser nosso engajamento, mas também pode ser muito prejudicial. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma pegada, uma audiência muito grande quanto global, isso acaba sendo bem difícil de conseguir atender a pessoa, o nicho que a gente quer, né? Então, por exemplo, eu vou tratar aqui de uma comunidade. Eu tenho uma comunidade de uma DAO, que ela é fundada e gerada por algumas IAs, e ela propõe, o asfaltamento das ruas da ciclovia. Sei lá, inventei aqui um negócio que é a minha comunidade. E eu quero fazer isso globalmente, né? Eu quero que todo mundo participe desse meu projeto de uma maneira efetiva. E para isso eu tenho que atender várias pessoas. Quando eu tô falando disso, eu tô falando de leis diferentes para cada cidade desse asfaltamento. Eu tô falando de usos diferentes de ciclovia e usuários que usam bike. Eu tô falando de um comportamento diferente. Então, às vezes as pessoas podem sair de noite porque a cidade, o país não é tão perigoso. Ou às vezes as pessoas não saem de noite porque aqui, por exemplo, aqui em São Paulo é super perigoso, então as pessoas acabam optando por Uber. Enfim, acho que vocês estão me entendendo. Tem tantas variáveis quando a gente entende que a gente quer atacar globalmente, que isso acaba tendo um processo completamente contrário, que é o de não atacar ninguém, né? Então a gente se deparou muito com isso e a gente aprendeu muito com isso. Quando eu entrei nesse processo do marketing com Web3, a gente via isso só como uma coisa muito prazerosa, né? Nossa, a gente vai conseguir atender pessoas globalmente. Aqui eu tô falando desde uma venda de uma obra de arte até um negócio, uma venda mais específica, ou até um engajamento de um conteúdo.
isso vai ser muito legal, a gente vai atender muito mais pessoas. Mas quando a gente começou a realmente, efetivamente trabalhar com marketing, a gente precisava de umas pré-setadas e um nicho mais específico para conseguir ter um resultado mais relevante. Então, isso é uma coisa que eu já dou ali logo de cara. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que a Web3 tem uma atuação global em relação à ativação de clientes, o que é verdade, mas se eu puder dar um conselho, eu aconselharia começar pequeno, né? Escolher alguns nichos específicos, entender como que esse nicho se comporta em relação à sua comunidade, seu negócio, como é que você está atuando, antes de você falar que realmente você pode vender para qualquer pessoa de todo jeito. Eu acho que outra coisa que você sempre tem que se perguntar, né? O que é seu produto e para quem você vende ele, que está muito ligado com essa questão global e do ciclo de venda. Quando a gente está falando aqui de uma comunidade como a Rails, né? Que eu vou estar sempre aterrissando um pouco nessa experiência que é a mais atual, a gente tem vários stakeholders, né? Várias pessoas que são dominadoras ali da decisão de intersecção com essa comunidade. Dentro de uma comunidade que não seria tão assim numa questão de venda, seria mais uma comunidade interpessoal, poderiam ser pessoas que gostariam de acessar o seu conteúdo, pessoas que estavam querendo, por exemplo, acessar trades, né? Conteúdo mais rápido em relações a reportes. Então, isso pode ser que seja plural, né? O seu tipo de conteúdo, mas você sempre tem que pensar para quem que você vende ele. E quem que você quer fazer, o que o seu produto é. Por que eu tô falando isso? Eu vou trazer até aqui um slide um pouco mais pra frente, que a gente tomou algumas decisões de pivotar o produto várias vezes. Porque a gente construiu ele de um jeito tão interessante tecnicamente, né? Então a gente contratou PhDs, nosso CPTO é super relevante, eram pessoas realmente muito experts em relação a blockchain tecnicamente, mas quando a gente foi ao mercado, a gente começou a ver que as pessoas não estavam preparadas para o nosso nível de produto, ou seja, elas não conseguiam entender por que ele era tão bom assim. Então eu não consegui ter um diferencial em relação ao meu competidor, apesar de ser um produto que ali se destacava. Então eu acho que isso também é muito interessante. E aqui eu vou falar algumas formas de como que você pode fazer para mudar isso, né? Quando você está trabalhando com blockchain, você está trabalhando já com um processo de que você tem que educar muito, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Você já sai de um lugar onde as pessoas já têm uma certa dificuldade em relação ao conteúdo. Depois de 5 anos aí trabalhando com Web3, tal assets, eu vejo que as pessoas, né, o Mass Adoption aí, a galera que está trabalhando mais com isso, já tem muita gente muito avançada, né? Já tem muito mais do que quando eu entrei. Mas mesmo assim, quando a gente está falando de globalmente, né, uma camada muito grande de atuação, você sempre tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E o primeiro ponto é o education, né? Educar sempre. Nesse processo, a gente conseguiu crescer o LinkedIn da Parfim de 3 mil seguidores para 16 mil seguidores em um ano, de forma totalmente orgânica. E aí eu fiquei pensando, né? Nossa, eu vou criar aqui uma fórmula e contar para eles e todo mundo vai gostar muito. Só que aí depois de refletir muito, eu pensei, gente, não tem uma fórmula específica, assim, uma fórmula de Bhaskara para falar como é que a gente chegou nesses resultados. Mas eu acho que existiram várias coisas que a gente fez a todo momento que fez isso acontecer. Então, eu acho que posts recorrentes com conteúdo relevante. Então, eu acho que isso é uma coisa do que eu tô falando também um pouco anteriormente, né? Se eu tô trabalhando com uma comunidade onde a minha blockchain trata mais de privacidade e é focada numa comunidade de devs, então eu acho que criar um conteúdo relevante, muito técnico em relação a isso, pode atrair muito mais do que um conteúdo mais genérico, né, que vai ter uma ação ali para mais pessoas, mas que o meu público específico é devs. Então, às vezes você vai ter um engajamento um pouco menor, mas quem realmente quer saber e quem você quer atingir com a sua comunidade vai se sentir muito mais próximo daquele conteúdo do que você colocar um conteúdo mais genérico e tentar ativar para várias pessoas. Horários adequados para o seu público. Gente, parece meio idiota falar isso, mas não é.
Porque quando lembra que eu estava falando da questão global, um dos principais pontos que a gente enfrentou em relação a isso foi o fuso horário, né? A gente tinha uma expansão muito grande na Ásia, né? A gente já foi algumas vezes para Singapura, foi para Tailândia. Então, assim, para Singapura são 11 horas de diferença de fuso horário. Qual que é o melhor horário para eu postar, né? Se eu quero falar com essa galera. Puta, será que eu posto de 11 horas da noite do Brasil e aí eu tô perdendo do que as pessoas do Brasil talvez estejam no LinkedIn, que é a rede que a gente tava querendo crescer aqui, mas pode ser qualquer uma, pode trocar pra rede que você queira crescer, né? Perder as pessoas do Brasil que dificilmente vão estar acessando 11 horas da noite essa específica rede para eu atender a galera de Singapura. Então, como fazer isso? A gente acabou chegando num horário aí chave, que seria meio que 7 horas da manhã, porque a galera de Singapura ainda tá trabalhando e a galera do Brasil ainda consegue ver depois de um tempo esse post no feed, às vezes até umas 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, ele ainda ali tá performando um pouco. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante vocês começarem a refletir quando que horário que o meu público acessa essa rede em questão, né? O Twitter tem uma pegada muito diferente do LinkedIn, por exemplo, do Instagram. E-mail marketing, né? Newsletter, já tem uma outra ensinamento completamente diferente de conteúdo. Então, eu acho que isso vale muito a pena entender quais são os conteúdos que a gente vai atacar e como que a gente vai fazer eles. Aqui, eu até trouxe só o LinkedIn, porque realmente a gente, durante um ano, fez post nas outras redes, tá? De maneira orgânica, a gente trabalhou as outras redes, mas o nosso foco principal era o LinkedIn e foi aí que ele deu resultado. Se você entrar até no Twitter, no Instagram da Parfim, você vai ver que não são números tão expressivos. Então, não é que a gente deixou de se posicionar lá, mas a gente focou numa rede só. Eu acho que isso também é um baita conteúdo interessante para passar para vocês, porque eu acho que quando a gente ataca numa rede só, bem provavelmente mais resultados a gente vai ter nela do que a gente querer atacar em todas as redes ao mesmo tempo. Eventos online e in person também. Então, a gente fez alguns webinars, alguns AMAs, alguns spaces, tudo para tentar se aproximar um pouco mais do nosso público e trabalhar um pouco melhor essa rede. E aí, como que a gente trabalha, né, seguidores para um evento in person, por exemplo? A gente atrelou isso a alguns swags, né? A gente pegava prêmios super legais, swags super legais e destinava para pessoas que seguissem a gente. Eu acho que um que a gente fez que deu vários resultados foi na Tokenation agora, não sei quem tava lá, mas a gente levou um carrinho da Rails, né, que era o Beer Market. Então, quem seguisse a gente no Twitter, curtisse ali o último post fixado, ganhava uma breja. Então, eu acho que essas coisas são legais, sai super baratinho, né? Não é um investimento muito grande para sua marca, para sua comunidade, e acaba que todo mundo se diverte. A gente até fez um mini envelopamento, tipo, imprimiu um adesivo para colocar no copo, então as pessoas saíam com o copo andando pelo evento. Isso era super legal e trouxe bastante resultado pra gente. Poucas hashtags, né? Eu acho que isso também, para quem tem um pouquinho mais de experiência em relação a marketing, é uma coisa que a maioria das pessoas já falam, mas eu acho que é sempre legal reforçar, porque até a gente trabalhava com uma agência de marketing, além da equipe interna, e eu lembro que a gente fez 2 reuniões só de brainstorming para quantidade de hashtags e quais hashtags a gente ia usar. Então, acho que isso também é muito legal, usar isso de maneira estratégica. Para o LinkedIn, o recomendável é até 4 hashtags, tá? Então, acho que é legal pensar um pouco nas outras redes. Por exemplo, no Twitter eu sei que já são só 2. No Instagram depende muito se é um Reels, se é um post estático. Então, eu acho que vale a pena dar uma estudada um pouquinho mais na rede que vocês querem atuar. Mas eu acho que isso é uma coisa legal, porque acaba, sim, tendo penalização pela quantidade de hashtags, tanto para menos ou quanto para mais. Outra coisa também super relevante é o uso dos perfis pessoais para alavancar muito mais, né? Eu acho que até a galera da Modular Cripto faz isso muito bem. Outras comunidades da Web3 eu acho que tem uma pegada muito interessante em relação a como que você vai construir posicionamento e identidade falando das pessoas que se interessam por aquela comunidade.
né? Eu acho que na Web3 a gente tem os ambassadors, né? Os embaixadores, mas isso acontece até em outros mercados Web2 também, como quando você tem o próprio influencer, né? Que na Web3 a gente chama mais de KOL, mas quando você também tem pessoas que recebem o seu produto sem gastar, sem pagar, então a questão da parceria, a questão de um pay media, né? Uma questão mais paga, então tudo isso acaba gerando um certo pertencimento para sua marca, e principalmente quando você está falando de redes pessoais. O Twitter, o Instagram da sua marca, da sua comunidade, ele vai performar bem menos do que um perfil de uma pessoa real. Isso acho que muita gente já sabe, porque as pessoas querem conversar com pessoas reais cada vez mais, aquela coisa photoshopada, aquela coisa muito IA, não tá tendo tanto apelo assim para as pessoas querem se conectar, então por isso que aquele conteúdo não tão bem editado ou cada vez mais real possível tem um certo impacto maior, principalmente no TikTok, por exemplo. Isso acontece com várias comunidades também. Então é uma coisa super interessante você alavancar das pessoas que estão ali já embordadas no seu negócio, na sua comunidade, para que elas possam postar para outras pessoas da rede dela, né? Então, às vezes, você está ali numa comunidade, você pode presentear a um usuário mais ativo com algum tipo de swag, alguma coisa que faça ele ali se engajar cada vez mais. Então, eu acho que aqui, como eu falei, né, o que eu tirei do hackathon que a gente aí foi vencedora para aplicar no meu dia a dia? Eu acho que uma das coisas que eu mais, né, tive ali de experiência em relação ao hackathon que a gente fez foi a questão de que eu gostaria muito de trabalhar com product marketing, né, que seria mais marketing de produto. Então, entender como vai se posicionar esse produto, qual que é o site, qual que é o posicionamento desse produto, fazer apresentações ali para ajudar a sales a alavancar melhor esse negócio, trabalhar diretamente com a galera de tech e desenvolvimento, né, para entender a fundo aquele produto. E eu ainda não tinha tido uma experiência tão clara assim. Eu tinha tido algumas experiências que depois eu entendi que era um marketing de produto, mas eu ainda não tinha tido um cargo, assim, numa empresa ou alguma coisa nesse sentido com essa nomenclatura. Então, eu acabei usando esse hackathon como uma forma de experimentar a vivência de algo que eu ainda não dominava. E aquilo me abriu muitas portas para eu entender que, aquilo que eu falei, eu já tinha experiência, mas eu não sabia que isso se chamava assim. Ou eu tinha alguma aptidão, uma vontade de aprender mais nas coisas que eu ainda não tinha tanto domínio. Então, eu acho que isso é uma coisa super legal, seja para o marketing ou seja para outras instâncias do programa de aceleração, né, que vocês estão visando aí com os projetos que vocês aplicaram. O que eu quero fazer daqui, né? O que o Brasil e conseguir aplicar isso em outros lugares. E também um prospect mais adequado e engajado. Então, quando agora a gente posta um conteúdo que é mais complexo, é mais profundo, a gente tem pessoas disponíveis ali para ler e interagir com aquilo. Falando mais de comunidade específica, eu vou trazer aqui um lançamento que a gente fez que foi super legal, que foi o Brasil On-Chain, né, na Rails, onde a gente chamou várias comunidades, protocolos, KOLs, influencers, a galera mesmo do ecossistema, a galera que tá buildando, a galera que a gente admira. Eu, pessoalmente, convidei um por um das pessoas que participaram. Então, assim, são pessoas realmente que eu admiro o trabalho, que eu gosto muito. E queria trocar uma ideia mesmo, entender como é que tá o mercado brasileiro para essa galera, como que eles veem o mercado, né, o ecossistema brasileiro de buildagem hoje. Então, a gente fez alguma série de ações para lançar o Brasil On-Chain como um NFT exclusivo, como aquela ação lá que eu falei da cerveja, como um Big Spaces dando palco para essa galera falar um pouco mais do projeto, né? Fazendo uma série vai fazer eventos presenciais, enfim, uma série de coisas que a gente acabou fazendo para dar palco mesmo para a comunidade. Então, eu acho que essa foi uma campanha que ainda está em andamento, tá? Inclusive, aí tem spoiler de que a gente vai ter uma expansão para outros lugares com o Brasil On-Chain. Então, a gente está bem animado em relação a isso. Mas como que a gente conseguiu realmente estar próximo da galera, dar palco, né? Poder
deixar realmente as pessoas abertas para falarem dos seus projetos, das coisas que elas acreditam. Então, acho que quando você está falando de uma comunidade, ou quando você está falando de um produto complexo como a Rails, ou quando você está falando de um negócio, né, realmente uma marca, uma coisa que você esteja vendendo mais tática, as pessoas querem falar. Então, acho que sempre ter isso em mente, onde você pode dar espaço para as pessoas aprenderem e dividirem o que elas acharam da sua comunidade. Eu acho que isso é sempre muito válido. Então, engajar conteúdo por diversas plataformas para trazer sales, né? E sales aqui, como eu falei lá no início, troque pelo que você quer. Troque por engajamento, troque por views no seu vídeo, troque pela abertura na newsletter, aprendizado no report, enfim. Acho que é isso. Acabei até falando um pouquinho mais do que eu tinha pensado. Espero que vocês tenham gostado. E tô aberta para as perguntas. Quem quiser falar alguma coisa, tô por aqui. Pô, foi muito legal, Mari. Eu confesso aí que algumas coisas que você falou, trouxe até alguns insights. Tava comentando até aqui no grupo da galera da Modular. E, pô, que aula, cara. Que aula incrível. E queria abrir pra galera aí. Quem tiver perguntas, por favor, diga aí no chat. Galera que tá vendo o programa, Double Green, inclusive, foi um dos ganhadores do programa. E acho que ele estava desenvolvendo um outro projeto relacionado à saúde mental também, né, Double Green? Você comentou comigo no privado, fora aquele seu projeto musical. Se você quiser subir para falar, fica à vontade, mano. Peraí, acho que ele tá pedindo pra subir. Deixa eu chamar ele pra subir. Aqui, convidar para falar. Pronto. Salve! E aí, tudo bem? GN aí pra todo mundo. Da hora. Eu gostei da colocação dela, de tudo que ela falou, mas quando ela tocou ali na parte da gamificação, através do curtir, do comentar ali no desabafo ali, eu achei que fez muito sentido com o que a gente tá pensando também ali, de implementar algo que estimule a pessoa a tantos expressar a sua ideia, né, como também, de repente, através de um conselho, oferecer um ombro amigo, né? Então esse seria uma interação boa nesse projeto que a gente está subindo ali para a Base ali, e vamos estar concorrendo ali no hackathon ali da Base através do Blockchain Rio ali. Bacana. Total. Eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que eu ouvi muito, eu não sei se vocês já ouviram isso também, mas eu ouvi muito que blockchain era uma solução de um problema criado. Não sei se você já ouviu isso. Tipo, tentando colocar uma solução de um problema que a pessoa está criando para colocar blockchain. E na minha cabeça, eu acho que é completamente ao contrário. Eu acho que a gente tem muitos problemas no mundo e a gente tem que pensar como colocar blockchain neles, né? Eu acho que aí na camada mais tecnológica falando, eu acho que quando a gente está falando de saúde mental, eu acho que estímulo, né, de ajuda ali para uma pessoa que carece desse processo, eu acho que é muito válido. Também tem um documentário que no Prime Video já é bem antigo, de 2020, que fala um pouco sobre criptomoeda e fala sobre um vilarejo na África que toda vez, a partir das 4 da tarde, não tinha mais luz. Porque na África, como as pessoas carecem muito de estabilidade financeira, não é igual no Brasil, que você primeiro tem a luz e depois você paga. Lá é tipo pré-pago, você primeiro paga e depois você tem. Então muitas pessoas não têm condições de pagar, né? Então eles acabam ficando realmente sem luz, hospitais, escolas, enfim. E aí eles colocaram um gerador, digamos assim, aí já passa um pouco da minha capacidade técnica, mas eles colocaram, acho que algum gerador, e as pessoas conseguiam dar doações de qualquer lugar do mundo para deixar ali a luz ligada para aquele vilarejo por mais tempo. Então eu acho que esses são exemplos de que é realmente, né, colocar a camada tecnológica no ponto de pessoas que precisam. Acho que isso é muito, muito válido. E fiquei curiosa de saber mais do projeto de música e de saúde mental também. Obrigada. Então, na verdade, o que a gente está desenvolvendo, no caso eu, né, eu sou um builder solo, um founder solo até o momento, não montei uma equipe ainda,
mas o fato é que eu criei um token, o Blackstar. O Blackstar ele se transformou no principal produto do ecossistema. E o ecossistema ele tem uma ponte entre a tokenização RWA de músicas, né, através do ISRC musical. E esse fracionamento nos dá a possibilidade de fazer ali integração para vender esses NFTs. E além de fazer toda essa gestão desse lançamento, a gente também tem a possibilidade de distribuir essas músicas, né, para outras plataformas de streaming. Então, ao passo que a gente oferece a infraestrutura, você falou sobre oferecer infraestrutura, né? Eu achei interessante isso também. Quando você oferece uma infraestrutura para a tokenização dos artistas, você pode fazer isso tanto para artistas independentes como também para selos no futuro, né? O selo poder usar essa infraestrutura para lançar músicas de artistas que eles podem fazer ali o pré-save junto com o pré-sale e aí unir em uma ação só de marketing a venda de uma quantidade X de NFTs, né? E deixando o roadmap ali, cumprir ali com as etapas, quando precisar vender mais NFT, vender, para custear de repente um clipe, uma gravação, um DVD, uma viagem, uma turnê, né? Então o artista consegue fazer um tokenomics ali com aquele lançamento, e a partir daí ele consegue se manter como artista, manter a carreira e ainda ter um propósito, né? Ter um projeto ali, uma longevidade de carreira, né? Então eu vejo basicamente isso. Eu vou falar mais sobre esse projeto lá no Rio também vou falar em São Paulo. Estou ansioso para mostrar ali o teste, né? Ali para a usabilidade do projeto, como que de fato ali um artista vai poder tokenizar uma música e aí simular ali os lançamentos ali através das APIs também. Tô bem curioso para ver como é que vai ser no final ali também. Demais! Eu como venho das artes, né, eu sempre tenho dentro da minha cabeça, assim, que essa história de que artista não pode falar que quer pagar as contas, eu acho um absurdo. Eu acho que artista tem que estar muito ligado também a esse processo realmente de, cara, sobreviver, né, viver a arte. Eu acho que é uma coisa muito, muito poderosa e você dá mecanismos de infraestrutura para que eles possam fazer isso é uma coisa realmente muito válida. Já vi até alguns projetos em relação a isso. Eu posso até separar uma listinha para você. Não sei se você conhece o Felipe Ribe. Ele tinha lançado o NFT Pass há um tempo atrás, acho que em 2021, logo quando eu entrei na Web3. E eles fizeram aquela última turnê do Milton Nascimento. Então... e aí eu acho que posso até fazer uma ponte com ele se você quiser, enfim, porque foi um processo muito legal. Na época eles foram uma das primeiras plataformas que colocaram à disposição Pix, né, que antes ainda não era tão fácil integrar assim. E aí acho que, juro pra você que de 4.000 ingressos que eles venderam, 3.999 foi em Pix e 1 em cripto, que fui eu. Então, realmente, eu acho que o mundo mudou muito e se tivesse agora esse processo mais de compra de ingressos em cripto, com certeza as pessoas iam estar muito mais dispostas e ia ter muito mais recursos para fazer isso e ajudar os artistas, enfim. Eu acho que essa construção de comunidade, marketing em volta do que você quer é muito, muito relevante. Eu acredito que a narrativa também, a construção da narrativa em cima do problema, ajuda muito, né? E aí, quando você tem um mercado que tem uma fatia interessante aí, eu estou muito focado no rap, no trap. E esse mercado tem um faturamento aí beirando 1,5 bilhão a 1,6 bi anual, pegando de 2024 ali para cá. Então isso me chamou a atenção que existe um gap, né? Os intermediários estão sugando muitos recursos dos artistas, né? E a Web3 proporciona que a pessoa seja do seu próprio banco, seja dono da sua própria propriedade intelectual, e isso dá poder, né? Então, quando você propõe a construção de uma infraestrutura para que esse artista, de fato, tome posse desse poder, né?
de ter ele na carteira dele a música dele, o cara falar, pô, aqui ó, tá aqui minhas NFTs, eu acabei de mintar aqui uma música, vou lançar ela, eu fiz tantas NFTs, tantas foi pra minha comunidade que me apoia, tantas eu tô vendendo no pré-save e no pré-sale, e tantas eu vou vender quando a música bater 1 milhão, que valorizou meu NFT. Ou seja, se você tem a NFT que está batendo visualizações e ela está gerando um retorno financeiro, e as pessoas que estão à sua volta têm esse ativo, você está contribuindo para essa economia, uma economia circular, uma economia cultural, uma economia criativa. Você pode achar vários subnichos de economia aí que você pode desenvolver dentro desse contexto, né? Então é isso que eu estou apostando. Eu acredito que com os amigos que eu tenho dentro do hip hop, a gente vai conseguir fazer os testes, aí a gente vai começar a trazer a comunidade para testar a gamificação, né? E aí trazer mais valor para o token Blackstar, né? Que é o nosso produto principal, né? Nesse momento aí. Desejo vida longa, quero colaborar. Quando tiver alguma coisa, manda para mim que eu tô à disposição, posso ajudar, enfim. Gratidão, valeu mesmo. É isso, valeu. Obrigada. É isso, galera. Todo mundo querendo ir descansar nessa noite fria. Não sei quem é de São Paulo, mas, gente, acho que tá bem uns 10 graus aqui. Sem problemas. Pronto, agora sim. Tá. Então é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta para Mari? Mari, muito obrigado por hoje. Obrigada a vocês, eu amei. Obrigada de verdade pelo palco. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Se precisarem. Não, e me inspirou muito aqui, já escrevi algumas coisas. Quem sabe em breve mais um artigo escrevendo sobre marketing branding aí, que eu fiz o meu primeiro esses dias e tô gostando bastante de falar sobre o assunto.